Pessoal, muito bem-vindos. Agora a gente vai começar a trabalhar com os participantes de fato do Sistema Financeiro Nacional, com aquelas instituições que compõem o Sistema Financeiro Nacional. Depois que nós vimos o que é o Sistema Financeiro Nacional, qual a sua estruturação, agora chegou a hora da gente iniciar o estudo dos seus componentes. Nós vamos iniciar com o estudo do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil, que são aquelas instituições que a gente não vê, são aquelas instituições que estão por trás do sistema. O Conselho Monetário Nacional normatizando, determinando as regras que devem ser seguidas no funcionamento do sistema. E a outra, o Banco Central do Brasil, fazendo a supervisão, a fiscalização do sistema financeiro nacional. Veja, para o Sistema Financeiro Nacional funcionar adequadamente, como nós vimos lá na introdução e na estruturação, é necessário tanto uma normatização bem feita, ou seja, é importante que o Conselho Monetário Nacional trabalhe eficientemente, e também é tão importante quanto eu ter uma boa normatização, eu ter uma boa fiscalização, que vai ser o papel do Banco Central do Brasil, conforme nós vamos ver ao longo da aula, certo? Então, olha só. Vamos aos nossos slides de fato. Trabalhando com os nossos slides, então, relembrando um pouquinho da estruturação do Sistema Financeiro Nacional. Nós vimos que o Sistema Financeiro Nacional ele pode ser segmentado, ele pode ser fatiado em três partes. E nós teremos os órgãos, as entidades responsáveis pela normatização, os órgãos normatizadores, eles vão normatizar o sistema. Nós teremos entidades supervisoras, e olha o nomezinho delas, elas vão supervisionar o sistema financeiro, elas vão fiscalizar o sistema financeiro, dado que as normatizadoras apenas normatizam, apenas determinam as regras que devem ser seguidas. As supervisoras vão, de fato, supervisionar, fiscalizar quem que elas vão fiscalizar? Os operadores, aqueles que efetivamente põem a mão na massa. E como nós vimos de novo na nossa introdução, o principal operador, aquele que a gente vê no dia a dia, é o banco. É o banco que você trabalha, por exemplo, Itaú, Santander, Bradesco, Caixa Econômica, Banrisul, Banco do Brasil, enfim, ele é um operador. Ele efetivamente trabalha lá, captando e emprestando dinheiro, trabalha na canalização de recursos. Mas, como você deve observar aí no dia a dia, ou como você vai observar no dia a dia do banco, há uma série de normas que devem ser seguidas. O banco não pode fazer o que ele bem entende. Ele tem que seguir uma série de normas. Essas normas são, via de regra, ou do Conselho Monetário Nacional ou do Banco Central do Brasil. E, além das normas, o banco constantemente, por exemplo, vai sofrer uma fiscalização. Constantemente vai ter alguém lá fiscalizando para ver se os bancos efetivamente estão cumprindo ou não as regras. Esse papel de fiscalização, de supervisão, no caso especificamente dos bancos, vai ser executado pelo Banco Central do Brasil. O que nós vamos ver ao longo deste vídeo? Ao longo deste vídeo nós vamos ver quais são as atribuições do Conselho Monetário Nacional e quais são as atribuições do Banco Central do Brasil. Certamente na tua prova vai cair uma questãozinha no mínimo sobre cada um desses caras. Uma questão sobre Conselho Monetário Nacional e uma questão sobre Banco Central do Brasil. Vamos começar a entender? Então olha só, vamos começar pelo órgão máximo, por aquele que eu chamo de Deus do Conselho do Sistema Financeiro Nacional. O Deus do Sistema Financeiro Nacional vai ser esse cara que a minha mente pensou antes, o Conselho Monetário Nacional. Olha só, o nosso Conselho Monetário Nacional, o nosso famoso CMN, Conselho Monetário Nacional. Ah, Eduardo, então ele tem a ver com moeda? Tem. A gente vai ver que as principais funções
do Conselho Monetário Nacional giram em torno da política monetária e da política cambial. Política monetária, preservar o poder da nossa moeda, dos reais que tu coloca aí no bolso, e política cambial também para preservar o valor da nossa moeda, mas o valor da nossa moeda com relação às moedas dos amiguinhos lá de fora, dos estrangeiros, a nossa taxa de câmbio, por exemplo. Primeira forma deles cobrarem Conselho Monetário Nacional de você lá na hora da prova. Seria uma questão bônus, uma questão que tu não poderia errar de nenhuma maneira. O Conselho Monetário Nacional, conforme a gente vai ver ao longo da aula, ele é o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional brasileiro. Acima do Conselho Monetário Nacional, no sistema financeiro não há ninguém. Por isso que eu brinco que o Conselho Monetário é uma espécie de Deus. Ele é Deus porque ele é o órgão máximo, e ele é Deus porque, como nós vamos ver, ele não executa nada. O Conselho Monetário Nacional terá como única função determinar, normatizar. Veja bem, nunca esqueça, Conselho Monetário Nacional ele só pensa, ele só regulamenta, ele só normatiza, ele nunca executa. Tá, Eduardo? Mas ele pensa, ele normatiza, ele regulamenta, e quem efetivamente vai fiscalizar para ver se as normas que o Conselho Monetário Nacional determinou estão ou não sendo cumpridas? Ah, para isso que nós teremos o Banco Central do Brasil. Um minutinho, olha só. Quando os militares deram o golpe lá em 1964, a primeira coisa que eles reformaram de fato foi o nosso sistema financeiro nacional. O nosso sistema financeiro era uma zorra. Para colocar ordem na casa, o que os militares fizeram? Bom, reestruturaram o sistema. E com aquela cabeça de militar, eles pensaram o seguinte: putz grila, eu preciso de alguém que mande nesse trem. Eu preciso de um órgão máximo dentro do sistema financeiro nacional. Foi aí que em 1964, através desta bendita lei aqui, ó, que reformulou o nosso sistema, a 4595, foi criado o Conselho Monetário Nacional. Veja, ele foi criado já como órgão máximo, com a função única e exclusiva de normatizar, de determinar as diretrizes gerais. Bom, os militares, também pensando em hierarquia, eles pensaram o seguinte: putz grila, eu criei alguém que manda, eu preciso ter alguém que obedeça. Por isso que esta mesma lei, a 4595, criou o Conselho Monetário Nacional e criou o Banco Central do Brasil. Veja, ó, até para você lembrar lá na hora da prova. Um foi criado para mandar. Quem? Conselho Monetário Nacional foi criado para mandar. Já o Banco Central do Brasil foi criado com uma dupla função, como nós vamos ver. Ele foi criado com a função de executar. O Banco Central do Brasil vai executar absolutamente tudo aquilo que o Conselho Monetário Nacional determinar. E ainda, além de executar as normas do Conselho Monetário Nacional, o Banco Central também vai fiscalizar as instituições financeiras. Ah, Eduardo, agora eu estou entendendo. Então, se eu tenho o Conselho Monetário Nacional determinando, regulamentando, estabelecendo, eu tenho o Banco Central do Brasil efetivamente cumprindo o que foi estabelecido e fiscalizando para ver se as regras, as normas estão de fato ou não sendo cumpridas. Bacana? Entendido isso, agora vamos aprofundar os nossos conhecimentos de Conselho Monetário Nacional. Olha só, a questão bônus seria perguntar: órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional? Putz, já acertei uma. Conselho Monetário Nacional. E olha só como ele é importante para o bom funcionamento do sistema financeiro e da economia como desdobramento. De maneira geral, o Conselho Monetário Nacional ele vai ser o responsável por, olha a importância desse sujeito, ele vai ser o responsável pela fixação das diretrizes gerais da política monetária, da política creditícia e da política cambial. Até eu vou trocar de cor aqui. Ele vai ser o responsável, Conselho Monetário Nacional, ele vai determinar
como vai ser a política monetária no Brasil, como vai ser a política cambial no Brasil e como vai ser a política creditícia no Brasil. Veja, como a gente vai ver, o Conselho Monetário Nacional, como o próprio nome já sugere, ele vai ser uma reunião de 3 mentes brilhantes. Vai ser um conselho, como tem lá o conselho de classe, como tem o conselho da tua empresa, como tem o conselho do banco que tu trabalha. O que é um conselho? É uma reunião de algumas pessoas que se reúnem periodicamente para deliberar sobre determinado assunto. O conselho, ele sempre delibera, ele não vai ser executor, eu não vou ter um conselho que executa. Um conselho, então, é uma reunião de mentes brilhantes. Nós vamos ver que aqui são 3 mentes brilhantes. Ministro da Economia, secretário da Fazenda e o presidente do Banco Central do Brasil. Bacana. A gente vai ver com um pouquinho mais de cuidado esta composição. Fato é, e aqui a gente consegue entender a função normativa do Conselho Monetário Nacional, que ele não tem estrutura. Tu nunca vai ler no jornal o concurso do Conselho Monetário Nacional. Por que tu nunca vai ler o certame, o concurso para o Conselho Monetário Nacional? Porque o Conselho Monetário Nacional são estas 3 mentes reunidas. Quando esses 3 caras estão reunidos, eles formam o Conselho Monetário Nacional. E a principal função desse conselho é determinar, fixar as diretrizes gerais da política monetária, da política cambial e da política creditícia. Putz, Eduardo, que responsabilidade! De fato, é muita responsabilidade. E como sempre, vamos tornar esses conceitos aqui um pouquinho mais simples. Quando eu falo que cabe ao Conselho Monetário Nacional determinar as diretrizes gerais da política monetária, eu estou dizendo que cabe ao Conselho apenas determinar, como a gente vai ver ao longo do curso, a política monetária nada mais é do que intervenções do governo na economia para controlar a inflação. E no Brasil, o que seria uma inflação controlada? Uma inflação controlada é inflação dentro das metas. Aquilo que a gente está cansado de ouvir o William Bonner falando lá no Jornal Nacional, por exemplo. A nossa política monetária no Brasil, ela é orientada para cumprir as benditas metas de inflação. Tá, Eduardo, mas quem é que determina essas metas? Deus vem e determina. Isso, exatamente. Mas não o Deus, o nosso Deus, o Deus do Sistema Financeiro Nacional. Ele vai ser, como a gente vai ver, responsável por, dentre outras coisas, determinar as metas de inflação. Bacana! Então ele determina as metas e alguém vai fazer de tudo para as metas serem cumpridas. A gente vai ver que esse alguém que vai fazer de tudo para as metas efetivamente serem cumpridas vai ser o nosso Banco Central do Brasil. Bacana! E o que é determinar as diretrizes gerais da política cambial, Eduardo? Cabe ao Conselho Monetário Nacional simplesmente estabelecer se o nosso câmbio é fixo ou se o nosso câmbio é flutuante. Como a gente vai ver, no Brasil a gente tem um câmbio flutuante. Então o Conselho Monetário Nacional ele se reúne e determina que o nosso câmbio é flutuante e, por conseguinte, ele determina as regras de negociação de moeda estrangeira, por exemplo. E determinar a política creditícia é apenas estabelecer, disciplinar. A gente vai ver que cabe ao Conselho Monetário Nacional disciplinar todos os tipos de crédito. Como assim, Eduardo, disciplinar todos os tipos de crédito? Por exemplo, qual o prazo máximo que eu posso fazer um crédito consignado? O prazo máximo que eu posso fazer um financiamento de veículos novos? O prazo máximo que eu posso fazer um financiamento habitacional? Quem determina tudo isso, estas características de todos os tipos de crédito, é o Conselho Monetário Nacional. Veja a importância desses caras. Esses caras se reúnem periodicamente, uma vez só, uma vezinha só por mês, mas eles têm atribuições muito importantes.
eles vão fixar a política monetária, ou seja, estabelecer as metas. Eles se reúnem, fulano, o que tu acha? Quanto é que deve ser a meta de inflação, ou seja, o IPCA para o ano que vem? Eu acho que 4% tá bom. Mas como a gente é bonzinho, vamos tolerar 1,5 para mais e 1,5 para menos. Pronto. Tá feita o estabelecimento das diretrizes da política monetária. Daí vai vir o Banco Central do Brasil e vai fazer de tudo para a inflação ficar dentro da meta. O que a gente acha sobre o câmbio? O câmbio tem que ser flutuante. Bacana, então a gente deixa o câmbio flutuar. Mas quem é que vai fiscalizar para ver se esse mercado de câmbio está funcionando bem ou não? Isso quem faz a fiscalização, a execução é o Banco Central do Brasil. Da mesma maneira, eles vão sentar, eles vão determinar, disciplinar todos os tipos de crédito e quem é que vai efetivamente verificar se as regras estão sendo cumpridas ou não? Isso recai lá sobre o nosso Banco Central do Brasil. Bacana? Agora, cabe a gente destacar aqui um ponto muito importante. A composição do Conselho Monetário Nacional mudou. Mudou em janeiro de 2019. Esta mudança foi um desdobramento da reestruturação administrativa que o novo governo assumiu lá em janeiro de 2019 e falou, eu quero reestruturar esse negócio aqui. Eu não quero mais Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, eu vou criar o Ministério da Economia. Bacana! Como ele reestruturou administrativamente o Estado brasileiro, lá os ministérios, isso teve também desdobramento sobre o nosso Conselho Monetário Nacional. O nosso Conselho Monetário Nacional continua sendo composto por 3 mentes brilhantes, mas agora a composição mudou. Quem são os caras que compõem o Conselho hoje, Eduardo? É o nosso magnífico Ministro da Economia, o nosso secretário, vou abreviar aqui, secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia. E por fim, o cara que continuou mesmo, isso daí não mudou, é o nosso presidente do Banco Central do Brasil. Do Banco Central do Brasil. Bacana. Esses 3 caras compõem o Conselho Monetário Nacional. Como foi uma reformulação, uma alteração relativamente recente, e Eduardo, recente, faz mais de ano que isso aconteceu. Mas lembra, tem um delay para eles começarem a cobrar na prova. Então, mesmo tendo ocorrido isso daqui há bastante tempo no mundo real, eles podem cobrar aí na tua prova, porque é novidade. Olha só, compõe, que seria uma segunda maneira deles cobrarem isso daqui de você na prova. O Conselho Monetário Nacional é composto por Ministro da Economia, Secretário Especial da Fazenda do Ministério da Economia. Lá no Ministério da Economia eu tenho vários secretários. Um dos secretários, que é muito importante, é o Secretário Especial da Fazenda. Esse Secretário Especial da Fazenda lá do Ministério da Economia também compõe o Conselho. Então, Ministro da Economia, olha só, isso aqui seria o Ministro da Economia, aqui seria o Secretário Especial da Fazenda e aqui seria o Presidente do Banco Central do Brasil. Bacana, esses 3 caras formam o que a gente chama de Conselho Monetário Nacional. Tá, Eduardo, mas quem é o presidente do Conselho? O presidente do Conselho é o nosso Ministro da Economia. Estes 3 caras reunidos, lembra, Conselho nada mais é do que uma reunião de algumas pessoas. Quais são as pessoas? Ministro da Economia, Secretário Especial da Fazenda e Presidente do Banco Central do Brasil, que se reúnem periodicamente. A periodicidade dessa reunião, normal, é mensal. Ou seja, mensalmente, de maneira ordinária, eles se reúnem. Pode ter reunião extraordinária? Pode, mas isso daí é muito mais profundo do que a gente precisa. Eu preciso entender que eles se reúnem, estes 3 caras, mensalmente para deliberar e apenas para deliberar.
Prova: Conselho nunca em absoluto executa. Eles vão deliberar sobre o quê? Sobre a política monetária, sobre a política cambial e sobre a política creditícia. Dentro da nossa política monetária, lembram? A monetária, a moeda, os reais, Conselho Monetário Nacional, vai ser responsável por determinar as metas de inflação. Este é um ponto muito importante lá para a prova. Ele que determina as metas, conforme a gente já viu. E além de determinar as metas, caberá ao Conselho Monetário Nacional autorizar a emissão de papel moeda. Como assim, Eduardo? Imagina que a economia está crescendo muito e a gente precisa de mais moeda em circulação. Quem é que autoriza efetivamente a emissão de papel moeda? Autorizar a emissão de papel moeda é responsabilidade do Conselho Monetário Nacional. Então, o Conselho, enquanto órgão máximo, ele autoriza a emissão de papel moeda. Pode emitir mais 5 milhões de notas de R$10. Esta autorização parte do Conselho. Tá, Eduardo, mas quem é que efetivamente emite papel moeda, Casa da Moeda? Não. Se quem autoriza é o Conselho Monetário Nacional, a gente vai ver que quem executa, quem emite dinheiro de fato é o Banco Central do Brasil. E a Casa da Moeda é só a gráfica. A Casa da Moeda é a gráfica onde estão as maquininhas. Apenas isso. Dentro da política cambial, olha só, cabe ao nosso Conselho Monetário Nacional fixar as diretrizes e normas da política cambial. Fixar as diretrizes e normas, algo macro, é a atribuição do nosso conselho. Nós já vimos que a nossa política hoje aqui no Brasil é a flutuante. Bacana, inclusive quanto à compra e venda de moeda estrangeira. Caberá também, dentro da política creditícia, ao Conselho Monetário Nacional regular a constituição, funcionamento e fiscalização das instituições financeiras. Veja, qualquer um de nós, eu, você, nós podemos abrir um banco no Brasil. Podemos. É só cumprir as regras. Olha só, quem normatiza, quem determina as regras que devem ser seguidas. É claro, é o nosso órgão máximo. Ele que vai determinar as regras de constituição, funcionamento e fiscalização das instituições financeiras. O que a gente precisa ter para abrir um banco no Brasil, para manter esse banco em funcionamento? Então, a regulamentação sobre a Constituição fica com o Conselho Monetário Nacional. E ele também vai disciplinar o crédito em todas as suas modalidades. Se você lê no jornal, aumento do número de prestações do financiamento de veículos novos, lê a matéria. Mas lê a matéria já na cabeça que vai aparecer lá. Em reunião, o Conselho Monetário Nacional, através da resolução, autorizou o aumento do número de prestações do financiamento de veículos para incentivar a demanda e tentar fazer a economia reagir. Bacana? Estas são as funções do nosso Conselho Monetário Nacional. Na prova, tem 3 maneiras deles te cobrarem esse ponto. Primeiro, uma questão dada seria perguntar quem é o órgão máximo do sistema. Conselho Monetário Nacional. Segundo ponto seria perguntar a composição, que é algo não tão cobrado, mas já que mudou, pode ser uma questão da tua prova. E a terceira e mais comum é perguntar uma das atribuições do Conselho Monetário Nacional. Se liga principalmente nessas 2 primeiras: autorizar a emissão de papel moeda e determinar as metas de inflação. Estas são funções, são atribuições do nosso Conselho Monetário Nacional. E lembra para a prova, Conselho Monetário Nacional nunca executa nada. Para executar o que o Conselho determina, vem Banco Central do Brasil para este fim. Só por desencargo de consciência, lembra o seguinte: cabe também ao Conselho Monetário Nacional prevenir e corrigir desequilíbrios econômicos. Pode cair lá na tua prova o termo prevenir e corrigir e tu ficar meio em dúvida. Prevenir e corrigir é uma coisa de Deus, Prevenir e corrigir.
Ele vai prevenir e corrigir através da regulamentação, não através de fiscalização ou de execução. Prevenir e corrigir através de regulamentação. Bacana? Então, já que nós vimos o Conselho Monetário Nacional, agora vamos ver o cara que faz aquelas regras que o Conselho Monetário Nacional determinou efetivamente virarem algo palpável na economia e que verifica para ver se o teu banco, por exemplo, está cumprindo ou não as regras. De quem eu estou falando? Eu estou falando de uma entidade supervisora, de um fiscalizador chamado BCB, Banco Central do Brasil. A abreviação pode ser BCB ou Bacen, tá? Pode chamar pelos dois que ele vai te atender sem problema. Eu estou falando de uma autarquia, veja, criado lá pela Lei 4595, uma autarquia vinculada ao Ministério da Economia. E como a gente sabe, autarquia, o que é uma autarquia? Uma autarquia é constituída com um determinado fim. A autarquia tem uma finalidade. A finalidade do Banco Central do Brasil vai ser, olha só, cumprir e fazer cumprir. Compete ao Banco Central do Brasil cumprir e fazer cumprir, claro, as disposições que lhe são atribuídas pela legislação em vigor e as normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional. Ele cumpre e faz cumprir. Ele cumpre, por exemplo, a autorização da emissão de papel moeda. Vem a autorização, vai lá Banco Central e efetivamente emite. E ele faz cumprir a regra sobre o crédito imobiliário. Vai lá Banco Central do Brasil e vê se essas regras estão sendo cumpridas ou não, certo? Então ele vai ter uma dupla função. Ele vai ser um executor, tudo que o Conselho Monetário Nacional determina vem o Banco Central e executa, e ele vai ser também um fiscalizador para ver se as normas também do órgão máximo do Conselho Monetário Nacional estão ou não sendo cumpridas. Olha só a missão que aparecia no logo do Banco Central do Brasil. Missão do Banco Central do Brasil, assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda. Olha só que coisa pomposa, né? Cabe ao Banco Central do Brasil assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda. O que é assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda, Eduardo? É evitar que o nosso dinheirinho, aquele que a gente carrega no bolso, cada vez menos, né? Mas evitar que o real, que a nossa moeda, perca valor. E a gente sabe o que leva a moeda a perder valor. O que leva a moeda a perder valor é a inflação. Quanto mais alta for a inflação, quer dizer que mais alto estão os preços. Logo, que menos valor tem o nosso dinheiro. A gente não pode deixar isso acontecer. A gente tem que assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda. No Brasil hoje, assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda é fazer a inflação ficar controlada. E o que é inflação controlada? É inflação dentro das metas. Então, quando eu digo que cabe ao Banco Central do Brasil assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda, eu estou usando um palavreado chique para dizer que cabe ao Banco Central do Brasil pura e meramente cumprir as metas de inflação. As metas de inflação determinadas por quem? Por Deus. Isso, por Deus, pelo Conselho Monetário Nacional. Exatamente isso. E além, claro, de assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda, cabe ao nosso Banco Central do Brasil assegurar que o sistema financeiro seja sólido e eficiente. Como é que ele vai fazer isso? Principalmente através da fiscalização. Não é nosso tópico aqui, mas o nosso Banco Central do Brasil, ele também tem funções de regulamentação. Dentro da função de executar o que o Conselho Monetário Nacional determina, o Banco Central do Brasil vai regulamentar alguns pontos. Vem o Conselho Monetário Nacional e determina através da resolução que alguns pontos caberá ao Banco Central do Brasil regulamentar. Então, sim, o Banco Central do Brasil também regulamenta, mas ele vai fazer a regulamentação através de um ajuste fino. A macro-regulamentação da política monetária, creditícia e cambial vem do Conselho. O Banco Central só refina. Bacana?
Vamos ver aqui de maneira mais detalhada as atribuições do nosso Banco Central do Brasil, que é a forma mais comum de ser cobrado esse ponto em prova. Cabe ao Banco Central do Brasil, enquanto executor do que o Conselho Monetário Nacional determina, emitir papel moeda. Emitir papel moeda é atribuição do Banco Central do Brasil. Tanto é que se tu pegar uma nota de real, ó, o professor tá tão mal que não tem nem um pila, nem existe nota mais de um pila, mas enfim, não tem nem 5 pila no bolso. Mas se tu pegar uma nota de real, tu vai ver que na frente tem lá República, bem em cima lá, República Federativa do Brasil. Se você virar, tem Banco Central do Brasil, porque é o Banco Central do Brasil o responsável pela emissão de papel moeda. E se você for ver bem no cantinho, lá na diagonal, no cantinho, mal de esquerda ou direita, no cantinho esquerdo, tem 2 assinaturas. Uma assinatura do Ministro da Economia, ou do Ministro da Fazenda, se a tua nota for mais antiga, e uma assinatura do Presidente do Banco Central. O Ministro da Economia, e antigamente o Ministro da Fazenda, assinava como presidente do Conselho Monetário Nacional, como o responsável pela autorização da emissão de papel moeda. E o presidente do Banco Central do Brasil assinava como responsável pela emissão. Um assinava como autorizador e o outro efetivamente como emissor. Bacana? Ele também, Banco Central do Brasil, executa os serviços do meio circulante. Aqui é basicamente pegar dinheiro, sabe aquele dinheiro que a gente chama de dinheiro de bêbado, dinheiro amassado, depois que a gente chega da balada, lá aquele dinheiro amassado, rasgado, com o número que a gente conseguiu na balada, lá, enfim. Essa grana, quando ela não tem mais condições de circular, aí eu preciso pegar essa grana, tirar de circulação e colocar notas novas. Veja, eu não estou aumentando o número de moeda em circulação, de papel moeda, de grana em circulação. Eu estou apenas tirando moeda velha e colocando moeda nova. Bacana? Esse ponto a gente vai discutir bastante quando a gente discutir lá o funcionamento dos bancos. O Banco Central do Brasil ele vai ser o responsável pelo recolhimento do nosso famoso depósito compulsório. Esse depósito compulsório é um percentual que os bancos, de maneira geral, Bradescão, Itaú, Santander, Banco do Brasil, Caixa, eles são obrigados, por isso que eu chamo de depósito compulsório. É um percentual de tudo que o teu banco captou, por exemplo, que ele é obrigatoriamente, compulsoriamente obrigado, usando bem o pleonasmo, a depositar no Banco Central do Brasil. Então, questão de prova, quem é que recolhe, quem é que recebe, que é o verbo mais correto, estes compulsórios, é o Banco Central do Brasil. A gente vai destacar esse ponto lá na frente. Ele também vai exercer o controle do crédito. Aqui, quando eu digo exercer o controle do crédito, ele vai fiscalizar se as regras quanto ao crédito determinadas pelo Conselho Monetário Nacional estão sendo cumpridas ou não. O Conselho Monetário Nacional determinou que o número máximo de prestações no crédito consignado é 120 meses. Elas estão sendo cumpridas ou não? O teu banco aí, quando ele está fazendo consignado, ele está emprestando em no máximo 120 meses ou ele emprestou para alguém em 136? Quem é que vai controlar isso, fazer essa fiscalização? Esse controle, essa fiscalização é responsabilidade, é atribuição do nosso Banco Central do Brasil. Ele vai exercer, claro, isso daqui é a função clássica. Seria uma questão bônus na tua prova do Banco Central do Brasil. Banco Central do Brasil é executor e famoso também pela fiscalização. Ele vai exercer a fiscalização das instituições financeiras. E ele vai, aqui eu peço um pouquinho de cuidado para ti lá na hora da prova. Olha só. Uma das atribuições do Banco Central do Brasil vai ser autorizar o funcionamento das instituições financeiras. Veja, é um desdobramento. Pode cair lá na tua prova, autorizar, tu fala, tá, mas quem é que autoriza? Autorizar é Conselho ou autorizar é Banco Central? Autorizar a emissão de papel moeda, grana, é Conselho Monetário Nacional. Agora, autorizar o funcionamento das instituições financeiras é uma atribuição do Banco Central do Brasil. Ih, Eduardo, confundiu tudo, não? Olha só,
respira e pensa comigo. A autorização para uma instituição começar a funcionar é um desdobramento da fiscalização. O Conselho Monetário Nacional determina as regras que eu tenho que cumprir, por exemplo, para abrir um banco no Brasil. Ele vai regulamentar a constituição das instituições financeiras. Daí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá e cumprir aquelas regras. Quem é que vai fiscalizar a priori para ver se eu estou cumprindo as regras? O Banco Central. Então pensa assim, já que o Banco Central do Brasil vai fazer a fiscalização para ver se eu estou cumprindo as regras, um desdobramento dessa fiscalização vai ser a autorização do funcionamento das instituições financeiras. Então, autorizar o funcionamento das instituições financeiras é uma atribuição do nosso Banco Central do Brasil. E por fim, isso daqui a gente vai destacar com mais cuidado lá na parte que nós trabalharmos com taxa de câmbio, essas coisas todas. Cabe ao Banco Central do Brasil controlar o fluxo de capital estrangeiro. Quando a gente falar na tua prova lá de mercado de câmbio, compra e venda de moeda estrangeira, não precisamos nem pensar duas vezes. O mercado de câmbio é o campinho do Banco Central do Brasil. Ele que vai fiscalizar esse mercado aqui. Compra e venda de moeda estrangeira, as remessas, as reservas internacionais. A gente vai ver que a administração, fazer a administração das reservas internacionais vai ser uma função do nosso Banco Central do Brasil. Administrar a execução. Falou em execução, falou de Banco Central do Brasil. Dadas essas funções todas do Banco Central do Brasil, nós temos essa tabelinha aqui, ó. Nós podemos sintetizar as atribuições, as atividades do Banco Central do Brasil em 5. Primeiro, cabe ao Banco Central do Brasil fazer de tudo para a inflação ficar baixa e estável. Ou seja, aqui é a função de executor da política monetária. Nós vamos ver que o Banco Central do Brasil é o executor da política monetária. Quem determina a política monetária é o Conselho, e no Brasil é barbada. Determinar a política monetária é basicamente determinar a meta de inflação. Vem Conselho, determina a política monetária, determina a meta de inflação. Tenho que ter alguém para executar. Quem é o executor? Quem executa tudo que o Conselho manda? Banco Central do Brasil. Executar a política monetária nada mais é do que cumprir as metas, ou seja, deixar a inflação lá dentro das metas de inflação determinadas pelo nosso Conselho. Também é a função do nosso Banco Central do Brasil fazer de tudo para que o nosso sistema financeiro seja seguro e eficiente. Aqui entra a função do Banco Central de fiscalização das instituições financeiras. Fiscalização das instituições, abreviando aqui, financeiras. Banco do governo, Eduardo, o Banco Central empresta para o governo? Não, o Banco Central não empresta para o governo. Eu digo que o Banco Central é o banco do governo porque ele faz, dentre outras coisas, a administração, abreviando aqui, das reservas internacionais. Ele é o banco dos bancos porque ele vai receber o compulsório. E como a gente vai mencionar lá quando estiver trabalhando com um banco, quando um banquinho tiver com problema, ele vai recorrer aos irmãozinhos, aos outros bancos, mas em última instância, o último cara que ele vai recorrer ao banco quando ele tiver com problemas é o Banco Central. Por isso que eu digo que ele é o banco dos bancos. E por fim, ele é o banco emissor, porque cabe ao Banco Central do Brasil emitir papel moeda, ou seja, emitir dinheiro. Bacana. Aqui a gente acaba de ver as atribuições do Banco Central do Brasil. Aqui nós vimos nesta aulinha, ao longo desses minutos todos, as atribuições do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil. Lembra, Conselho Monetário Nacional é o órgão máximo, ele vai apenas normatizar.
Já o Banco Central do Brasil, ele vai executar tudo aquilo que foi normatizado pelo Conselho e, além de fazer essa execução, ele também vai fazer a fiscalização das instituições financeiras. Ao longo do curso, a gente vai destacando mais funções ou destacando essas mesmas funções do Banco Central à medida que a gente for vendo os assuntos. No mínimo, uma questãozinha sobre Banco Central e uma questãozinha sobre o Conselho Monetário Nacional lá na tua prova. Fica ligado e qualquer dúvida, como sempre, é só entrar em contato. Abraço e até o próximo vídeo.